Vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias ou acessando-as em Lucas capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar. Pai bendito, nós continuamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença entre nós. Queremos, ó Senhor, que a Tua palavra já esteja agindo, Deus, nos corações, através do Santo Espírito, de todas as pessoas que estão aqui. E que essa palavra, Senhor Deus, possa produzir frutos, ó Deus, de arrependimento, de crescimento, de compreensão de Ti mesmo, Senhor. Mas nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, Deus, também na explicação, explanação e aplicação da mesma. E que, ó Deus, saímos daqui, ó Deus, cheios da Tua palavra, com o desejo, Senhor Deus, de Te servir,
com alegria em nossos corações. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito em nós e em nossas vidas. Nós oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Uma das coisas que me chama muito a atenção nesses últimos tempos é que parece-me que o IBGE, eu brinco assim, vai ter que criar uma nova nomenclatura lá nas suas pesquisas, que é a nomenclatura dos desigrejados. Não é verdade? Nós temos muitas pessoas desigrejadas e é interessante que o caminho que nós percorremos com Jesus deve ser sempre o caminho da comunidade. A gente não consegue entender uma caminhada com Jesus sem a comunidade. A gente entende que Jesus Cristo não se afasta de nós na nossa caminhada, independente da igreja. Jesus continua conosco. Mas toda a vida de Jesus, dos seus discípulos, era uma vida comunitária. E é interessante que eu olho para o texto de Lucas. Este momento aqui só foi representado por Lucas. Nos outros evangelhos, os evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos, que eram outros evangelhos que tinham as mesmas coisas que tinham nos outros, né? Então, os Mateus, Marcos, Lucas, eles repetem muitas coisas, muitos incidentes, falando de forma diferente, cada um a sua própria realidade, seu jeito de escrever, mas cada um fala quase que os mesmos acontecimentos. Eles repetem esses acontecimentos. Este aqui não. Este aqui só acontece em Lucas. Só Lucas faz alusão a ele. E é muito interessante porque aqui ele quer falar com a comunidade a qual ele escrevia. É interessante que aqui nós temos um casal. Era um casal de discípulos que estavam indo para longe de Jerusalém. Estavam eles com um sentimento de extremo desapontamento. Eles esperavam Jesus Cristo como libertador de Jerusalém e também um libertador político, de certa forma. Mas aí, de repente, eles ficaram extremamente desanimados, porque Jesus Cristo morreu. Então, o discípulo e a discípula de Jesus começaram a ir em oposição ou em direção oposta a Jerusalém. É interessante que muitas vezes nós, quando estamos desapontados com a igreja, desapontados, e a gente, infelizmente, a igreja hoje dá para desapontar mesmo, né? Infelizmente, mas a gente fica desapontado com a igreja, às vezes desapontado com a liderança da igreja. A gente tem uma tendência a andar em direção oposta à comunidade. Aquele casal, aqueles discípulos estavam tão tristes, tão desanimados, que eles estavam indo para longe de Jerusalém. E é interessante que Jesus Cristo se aproxima deles de mansinho se aproxima, não faz alarde. É assim que Jesus Cristo quer estar na nossa comunidade, sem necessidade de fazer tanto alarde. Mas é interessante que, mesmo quando nós estamos distantes da comunidade, Jesus Cristo se aproxima de mansinho e vem em nossa direção, mesmo quando nós estamos indo em direção oposta a Ele e à comunidade. Jesus caminha com quem vai em direção contrária à vida comunitária com Ele. É interessante aqui, meus queridos irmãos, para mim, que quando nós estamos fora da comunidade, uma tendência que a gente tem é esquecer dos ensinamentos de Jesus. Estes discípulos de Jesus, o texto mostra que Jesus Cristo dava valor muito grande às suas escrituras, e ele começa então a conversar com aqueles discípulos, e como quem não soubesse de nada, vocês leram, mas o que aconteceu aqui? Não, você é o único visitante aqui
que está nesse lugar e não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E eles então explicam a situação. Olha, Jesus Cristo, aquele que nós esperávamos como um grande libertador, ele morreu. E aí, dizem até, algumas mulheres tiveram uma visão com um anjo. Talvez ele esteja vivo, mas os nossos companheiros foram lá ver e não encontraram ninguém. Então, a gente está muito triste com essa situação. Eles estavam ansiosos. E aí Jesus Cristo começa a fazer com que eles relembrem das Escrituras. E ele disse, mas vocês não conseguem lembrar que tudo isso de fato deveria acontecer com ele. E ele volta lá em Moisés, nos profetas, parecendo assim uma aula de escola bíblica dominical naquele momento. Começa a dar uma aula novamente, explicando a eles, olha, vocês que estão distantes da comunidade, é assim. Foi isso que eu fiz. E eu quero então voltar a fazer com que vocês relembrem de tudo que vocês experimentaram estando na vida comunitária. O texto mostra então Jesus reensinando, se é que eu posso usar essa expressão, aqueles discípulos sobre quem ele era. É uma tendência que tem muitas vezes os desigrejados. Os desigrejados às vezes se esquecem dos ensinamentos de Jesus. E aí diz, não, mas eu continuo com Jesus, eu quero continuar com ele. Eu estou afastado da comunidade, mas eu continuo com fé no Senhor. Isso começa durante 1 mês, 2 meses, depois então a vida vai se esfriando, já não consegue mais sentir aquele arder no coração quando Jesus Cristo se aproxima. É muito interessante, porque esse texto me ajuda a entender por que isso acontece. Por que aqueles discípulos não podiam reconhecer Jesus, não podiam ver Jesus. E lendo o texto, eu entendi que só é possível ver Jesus na partilha, quando a gente está em comunidade. Vocês lembram do texto? Quando Jesus Cristo entrou na casa deles, Jesus Cristo partiu o pão. Quando Jesus Cristo partiu o pão e deu para eles, eles entenderam e descobriram quem era Jesus. É por isso que a gente tem esse momento também de intervalo, esse momento de comunhão, porque é no partir do pão que os companheiros estabelecem aliança. A palavra companheiros, né? A palavra companheiros quer dizer quem come o pão junto. Companheiro é aquele que come o pão junto. E é muito interessante porque Jesus parte o pão e nesse momento de partilha eles reconhecem quem é Jesus. Há uma necessidade de você viver assim em comunidade. É importante que você viva em comunidade, partindo o pão junto. A Bíblia diz então que os discípulos constataram que seus corações estavam aquecidos desde a caminhada e durante o ensino das Escrituras. Desde a caminhada, será que a gente não tinha percebido que quando Jesus Cristo se aproximou de nós, o nosso coração começou a ficar aquecido? A pergunta que eu faço a você, será que o seu coração não está ardendo agora por estar presente nesse lugar? Será que o seu coração não está ardendo pelo desejo de ir na caminhada com Jesus, seguindo a sua vida com Jesus na vida comunitária? Jesus quer livrar você e eu da perspectiva em si mesmada de olhar somente para nós mesmos. Quando a gente, como aqueles discípulos, só olhavam para o seu desapontamento,